Um dos pontos mais altos da Sexta-feira Santa, da Paixão de Cristo, é aquilo que está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34, quando diz que um soldado, com uma lança, atravessou o lado de Cristo e de lá jorrou sangue e água. Sabendo que os escritos de São João nunca são simples e sempre carregam um simbolismo, um mistério que está muito acima da narrativa, vamos investigar esses três elementos: o lado de Cristo, o sangue e a água que de lá jorraram. O lado de Cristo, fazendo uma referência direta ao livro do Gênesis, fala justamente daquela passagem em que Deus faz com que o homem entre num sono profundo e do seu lado tire a sua auxiliar, a sua complementar, certo? Aquela auxiliar verdadeira, de onde Adão pôde proclamar ao ver osso de meus ossos, carne da minha carne, aquela que de fato foi uma companheira para ele, né? Ele que estava diante de toda a criação e mesmo assim se sentia só, precisava de alguma auxiliar, de algum complemento, certo? E foi assim que Deus fez com que surgisse a sua mulher. As traduções mais populares trazem a expressão costela, né? Da costela de Adão foi tirada a sua mulher, que foi chamada de Eva. Mas isso é uma tradução popular, né? Que veio para o Brasil e se espalhou, mas a palavra que está lá não é costela, é lado, do lado de Adão, certo? Tanto que a gente sempre pensa nisso, né? Costela, então tirou uma costela, então era para o homem ter uma costela a mais, né? Como é que é isso, né? Então não é na costela, não é o osso, não foi tirado um osso, um pedaço de osso de Adão, né? Foi tirado do seu lado um pedaço, para designar que de fato é uma espécie de imagem e semelhança, certo? A mulher e o homem são imagem e semelhança um do outro, é de fato uma complementariedade, certo? É algo que está ladeado, certo? Esse é o sentido. Não simplesmente da costela, né? Não foi um osso, pelo amor de Deus, né? Então foi do seu lado que saiu a sua mulher. E de forma similar, Cristo já estava no sono profundo. O homem, o primeiro homem, o homem da nova criação, aquele que faz novas todas as coisas, estava em seu sono profundo e do seu lado saiu a sua complementar, aquela auxiliar de Cristo. Qual é a auxiliar de Cristo que é complementar a Ele, que é imagem e semelhança dEle, senão os sacramentos da igreja, certo? Mas eu vou entrar nisso mais adiante. Vamos pegar primeiro o sangue e a água, depois a gente volta para essa questão da auxiliar. O sangue e a água, eles são elementos que aparecem muitas vezes nas Sagradas Escrituras, só que não juntos, certo? Eles aparecem juntos com outras coisas. Por exemplo, né, vamos começar com o sangue. O sangue ele aparece com a carne, certo? Carne e sangue. Sempre existe essa relação do sangue ser a vida do indivíduo, ou da carne, do sacrifício, das oferendas, né, onde se separa o corpo do sangue, a carne do sangue, certo? Então, o sangue está ligado à vida. Está ligado à vida, é símbolo da vida, mas não uma vida qualquer. A vida do indivíduo, a vida que faz com que o indivíduo se mova, né? Algumas civilizações até acreditavam que no sangue estava a alma, tá? Então por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham essa de separar o corpo do sangue, a carne do sangue, né? A carne era ofertada e o sangue também era aspergido sobre o altar, sobre o propiciatório, etc, etc. Existe essa associação da carne com o sangue. E aparece também na boca de Jesus essas expressões, quando no capítulo 6 de São João ele diz, né, do pão vivo, que ele é o pão vivo que desceu dos céus. O pão que ele vai dar e as pessoas não terão mais fome. E o pão que eu hei de dar é a minha própria carne, para a salvação do mundo. O pão que ele vai dar é a sua carne, a sua carne. E na última ceia, ele diz, isto é o meu corpo. Jesus não vai mentir, né? O pão não tem poder para desobedecer a ordem daquele que é a palavra criadora de Deus. A palavra que disse faça-se a luz e a luz se fez é a mesma quem diz isto é o meu corpo. Então o pão não consegue desobedecer essa palavra. Jesus está dando o seu pão, o seu corpo. Mas ele dá também o seu sangue. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então, carne e sangue da vida eterna, da aliança, certo? O sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo, o corpo está separado do sangue, existe essa entrega, este sacrifício, certo?
Então o sangue está sempre ligado à vida, mas a vida através do sacrifício, através da carne, está ligado à carne. É o primeiro estágio da vida, tanto que o sangue é citado primeiro no Evangelho de João, né? Sangue e água. É evidente que está ligado ao sacramento da Eucaristia, certo? Então o sangue é símbolo também do sacramento da Eucaristia que está jorrando do peito aberto de Cristo, né? Do lado aberto de Cristo. E a água, o que significa? A água aparece nas Sagradas Escrituras, muitas vezes existe alguma referência ao Espírito junto com a água, certo? A gente já se recorda do Gênesis, no princípio, né? Criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriu o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso daí, a explicação disso daí pode ficar para um outro vídeo, que também é profundo, tá? Compreender o Espírito, como que o Espírito pairava sobre as águas, que águas são essas, que Espírito é esse, fica para um outro vídeo. Mas vejam que existe essa referência, o Espírito pairava sobre as águas. Quando Jesus foi batizado nas águas, no Rio Jordão, o Espírito em forma de pomba pairou sobre a cabeça de Cristo. Mais um momento em que aparecem os dois juntos, Espírito e água. Quando Jesus conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de São João, ele fala que quem não renascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. É preciso renascer da água e do Espírito. A água e Espírito juntos, mais uma vez. No capítulo seguinte, capítulo 4, quando Jesus conversa com a samaritana, ele está dizendo, né, que ele vai dar a ela uma fonte que jorra, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Já existe uma espécie de explicação, né, de que Espírito é esse, tá? É uma fonte de água que jorra para a vida eterna, em oposição ao poço que tem uma água parada, né? Ele vai dar uma fonte, a água da nascente que corre, certo? Do mesmo jeito que saiu do seu lado aberto, a água jorrou do seu lado aberto. E, segundo Cristo, essa água não para de jorrar. É uma água viva, uma água que continua correndo, continua sendo jorrada. Do seu peito aberto continua saindo esses raios de sangue e de água, certo? Só que não para por aí. Cadê a referência ao Espírito, né? Em Jesus e a samaritana. Os versículos adiante, Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele falou da fonte de água viva e em seguida ele falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Veja que o Espírito e a água estão mais uma vez juntos, estão mais uma vez interligados no mesmo símbolo. Unindo esses pontos com aquilo que ele falou também com Nicodemos, é evidente que as águas simbolizam o batismo, porque são nas águas do batismo em que nós renascemos para a vida eterna, certo? Onde o Espírito Santo infunde em nossas almas a graça, tá? E esse Espírito, a palavra Espírito, esse pneuma ou ruá, né, no hebraico ou no grego, significa exatamente a respiração. Então, a vida que nós temos, mas não somente pela circulação do sangue na nossa carne, mas pelo bombear do ar no nosso organismo. Por aquilo que faz com que o próprio sangue circule no nosso organismo. O Espírito é uma vida superior, é uma vida dos ares, e não apenas uma vida da carne, certo? Mas uma vida dos ares. Os sacramentos da Eucaristia e do batismo, eles estão interligados e, claro, que nos conduzem para a vida divina, para a vida eterna, para não somente uma vida material, carnal, uma vida biológica, uma bios, né? Mas uma zoé, uma vida divina. Então, essa auxiliar complementar que sai do lado de Cristo, com sangue e com água, com Eucaristia e batismo, são um resumo não só desses dois sacramentos, mas de todos os 7 sacramentos. E não só dos 7 sacramentos, mas de todas as ações de Cristo que acontecem desde a sua ascensão até agora. Desde o momento em que Cristo deixou os apóstolos, ele não nos deixou. Ele não nos deixou. Ele permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos. Foi o que ele disse, né, no final do Evangelho de São Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Né? Beleza, ele disse convosco, com os apóstolos. Mas ele não disse até o fim da vida de vocês, até o fim dos tempos. Quer dizer, os apóstolos morreram, mas os seus sucessores permanecem neste mundo. E Cristo, logo, permanece com estes sucessores dos apóstolos e, por tabela, conosco, que estamos em comunhão com eles. Cristo está conosco.
essas ações de Cristo são a imagem e semelhança, são esta auxiliar, essa complementar de Cristo que saiu do seu lado aberto. E a igreja, a ação de Cristo na igreja, através dos seus sacramentos, através do sangue, da vida e da água, do Espírito que ele infunde em nossas almas e em nossos corações. Um outro elemento, também no livro do Gênesis, que a gente pode ver como uma referência ao Cristo crucificado no topo do Monte Calvário, e de lá fazendo jorrar esses rios de sangue e água, são os rios do Gênesis, né? Os 4 rios que saem do Gênesis, o Fison, o Geon, o Tigre e o Eufrates. Esse primeiro, até hoje não se sabe que tipo de rio, a que rio o texto está se referindo. Os outros 3 são rios ali, né, da Mesopotâmia e do Egito. Mas, de todo modo, o texto sagrado está dizendo que do Gênesis saíam 4 rios que banhavam 4 lados. Está dizendo que a vida que sai do paraíso, né, do jardim do Éden, banha o mundo inteiro, certo? E se esses rios estão saindo de lá, é como se o paraíso, o jardim do Éden, estivesse no alto e os rios estivessem descendo, certo? Para os 4 lados dessa montanha. E de lá banhavam o mundo inteiro. No livro do profeta Ezequiel, já no finalzinho, temos uma referência que eu já mencionei aqui no vídeo passado, que é da água que sai do lado direito do templo, certo? Que sai do lado direito do altar do templo, da porta do sul. E essa água, ela vai crescendo na medida que o profeta vai junto com um mensageiro celeste, né, um filho de homem, e mede, né, 500 côvados, 500 côvados, mais 500 côvados e 500 côvados, né, e as quatro medidas. O rio se torna, essa águazinha, essa nascentezinha se torna tão abundante que se transforma num rio gigantesco, né, que começa a alimentar, né, o mundo inteiro, fazendo nascer plantas ao redor, grandes árvores frutíferas, pescadores vão pescar porque sempre tem vida naqueles rios, né, sempre tem peixes, grandes peixes, etc. Né. O texto ainda diz que as árvores que crescem na beira desse rio nunca deixarão de dar frutos. Seus frutos serão alimento e suas folhas serão remédio, para dizer que, de fato, a vida que é produzida por essas águas que saem do templo não é uma vida qualquer. Não é uma vida biológica, tal como nós estamos acostumados a ver. É uma vida semelhante à vida do Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden é primavera eterna. O escritor John Milton cria uma imagem muito bela quando, no seu livro Paraíso Perdido, diz que depois da queda de Adão, as outras estações surgiram. Então, o eixo da eclíptica se inclinou, porque no mundo era primavera eterna e agora existem outras estações. Até o cosmos sofreu com a queda do homem, com o pecado do homem. E a água que sai deste rio, que saía do Éden, que depois do pecado não tem mais essa primavera eterna, né? Essa que sai agora do lado direito do templo, na porta do sul, faz a vida florescer da mesma forma que florescia antes do pecado, antes da queda. Este relato do profeta Ezequiel, esta visão, é uma referência ao Cristo que, no topo do Monte Calvário, do seu lado aberto, do seu lado direito, faz jorrar sangue e água. Estes 2 rios que agora querem banhar o mundo inteiro e fazer com que a vida floresça, com que as árvores deem frutos, que seus frutos sejam alimento e suas folhas remédio, o tempo inteiro, para que a primavera eterna do Jardim do Éden volte, mas não somente como era antes, de uma forma muito maior, nos conduzindo agora para a vida eterna, para a Zoé, a verdadeira vida. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.